irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? Vamos abrir a Sagrada Escritura em João, capítulo de número 4. João, capítulo de número 4. A partir do verso 27. João, capítulo 4, a partir do verso 27. Está escrito: Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os seus discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém. Feche os olhos, irmãos, curve as cabeças, vamos orar. Deus soberano, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos pela oportunidade que temos aqui nesta manhã de ouvir a tua voz. Senhor, acabamos de ler, Deus, a tua bendita palavra, aquela que tem autoridade, Deus, sobre todo o povo, sobre toda a terra. E nós, Deus, rogamos ao Senhor que o Senhor fala conosco através dela, Senhor. Deus, que o Senhor, Deus, possa, Deus, nos trazer, Deus, as riquezas da tua palavra. Que o Senhor possa, Deus, nos exortar, que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor, Deus, possa, Deus, aclarar, ó Pai, as tuas leis benditas aos nossos corações. Espírito Santo, sabemos que o Senhor está conosco nesta manhã. O Senhor está nesta igreja. O Senhor habita em nós. Por favor, abra os nossos corações, abra as nossas mentes, para que entendamos a palavra do Senhor. As leis benditas, que nos é fonte de vida eterna, que nos é fonte de paz, que nos é fonte de luz. Faça isso, Senhor. Por favor, Deus, apesar de mim, pecador. Amém. Irmãos, nós estamos hoje finalizando o mês das missões nacionais. A Igreja Presbiteriana do Brasil, logo após Ashby Simonton, virá ao Brasil em 12 de agosto de 1859. Temos comemorado o mês de agosto como o mês das missões. Aquele jovem pastor de apenas 26 anos, ingressando a sua vida missionária aqui no Brasil, e viveu apenas 34 anos. Apenas 34 anos. A sua missão no Brasil durou apenas 8 anos. Chegando com 26 anos, logo após ele vai ali cumprir as suas férias e volta aos Estados Unidos, casa-se com a sua esposa, retorna e vai ter uma filha, e logo quando tem a sua filha, a sua esposa vem a falecer, com poucos dias que a sua filha nasceu. Criada provavelmente pela sua irmã e pelo seu cunhado, Ashby Simonton, então, ele se admete de uma doença, e essa doença o leva a falecer, o leva à morte. Ashby Simonton
assim que ele viveu um avivamento espiritual lá nos Estados Unidos, ingressando na sua escola acadêmica, na escola teológica. Assim que consagrado, ele veio ao Brasil com essa paixão, com esse fervor missionário para poder pregar as boas novas do Senhor. Nós somos frutos deste trabalho missionário. Um trabalho que durou apenas 8 anos por Eichbel, perpetua até os dias de hoje. E nós somos como se fosse a ceifa, a colheita daquele ótimo trabalho que aquele homem veio e plantou no Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil hoje soma mais de 700 mil membros. E este trabalho vem perpetuando dia após dia. E aqui, irmãos, retrata praticamente a mesma história que aconteceu outrora e que vem acontecendo por longos anos, os trabalhos missionários, as dificuldades que muitas vezes esses homens enfrentam para poder proclamar a palavra do Senhor, como sinal de que recebeu, de fato, a conversão do Senhor. Quando o Espírito Santo adentra o coração do homem, então há um privilégio, há um fervor, há uma alegria tão grande que essas pessoas não conseguem mais viver a sua vida. Elas passam agora a viver a vida de Jesus. Eles começam a fazer aquela missão a qual Jesus pediu para que fizessem. É dessa forma, irmão, nessa perspectiva, que eu quero pregar nesta manhã sobre o tema: a missão é urgente. A missão, ela é urgente. Jesus, logo após alguns homens ali interrogar a João Batista, dizendo: você sabe que aquele Senhor, o tal Jesus que você batizou, ele vem batizando mais pessoas que você agora, você está sabendo disso? E João vai dizer: mas é sobre ele que eu preguei, foi sobre ele que eu preparei o caminho, é sobre ele, não é nada sobre mim, convém que ele cresça e que eu diminua. Exatamente essa a minha missão. Os discípulos que eu fiz não são os meus discípulos, são discípulos dele. E aqueles homens ali vai tentar interrogar Jesus, vai tentar falar com Jesus, e Jesus então ele percebe, né, que os fariseus ouviu isso, ele vai retornar a Galileia e vai dizer aí no versículo 3, dizendo: deixou a Galileia, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E o versículo 4 diz: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Essa necessidade de Jesus atravessar a província de Samaria não é apenas uma necessidade geográfica, por certo sim, mas a necessidade de Jesus passar por aquela cidade, por Samaria, por Sicar, era pregar as boas novas. E Jesus ali aproveita uma oportunidade. A história nós já conhecemos. Jesus, sendo homem, o versículo 6 vai dizer que ele estava cansado da viagem. Ele se assenta junto à fonte por volta da hora sexta, por volta de meio-dia. Ele se assenta naquele poço, naquele local, e os discípulos então vai sair, vai comprar alguma coisa para comer na cidade vizinha. Nisso viu uma mulher samaritana pegar água. E normalmente, irmãos, as pessoas iam pegar água ou pela manhã e ou ao findar da tarde. Não era comum que em um deserto, em um lugar quente, as pessoas iam pegar água pela tarde, pelo horário de meio-dia. E Jesus assentado ali, aquela mulher chega, e a história nós conhecemos. Jesus fala: dá-me de beber. E ela vai dizer: você, sendo judeu, está falando comigo, uma mulher samaritana? E Jesus vai dizer: se vocês soubessem quem te pede de beber, você me pediria água, eu lhe daria água viva. E ela vai dizer: mas você não tem um cântaro, você não tem um balde, como é que você vai pegar água? Ele falou: não, essa água que você vai beber aqui, da fonte de Jacó, você vai voltar a ter sede, vai ter que retornar aqui de novo. Mas a água que eu der, essa você jamais terá sede. Pelo contrário, jorrará em você uma fonte de água viva. Ela vai dizer: me dê dessa água, por favor, para que eu não volte mais neste poço. E ele vai falar: tudo bem, eu te dou, mas vai lá e chame seu marido. E ela vai dizer: eu não tenho marido. Jesus fala: disseste bem, porque você já teve uma quantidade de maridos, e o que você tem hoje não é seu. E ela vai dizer: eu vejo que tu és profeta.
E as pessoas dizem que é aqui que nós devemos adorar, e eles dizem que é na Judéia que nós devemos. Onde é que nós devemos adorar? Já que o Senhor é profeta, nos conta aí esse enigma religioso. Jesus vai dizer, não é em Samaria, não é na Judéia. A salvação de fato vem dos judeus, mas Deus, ele é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo não é no templo, não é no domingo, não é apenas aqui em comunhão com os irmãos que nós devemos adorar. Nós devemos adorar Jesus em qualquer ambiente que nós estivermos, seja ele o mais hostil possível. Jesus vai dizer, é lá que Deus busca os verdadeiros adoradores. Às vezes o lugar hostil que você vive pode ser o seu trabalho. Talvez o lugar hostil que você vive pode ser uma faculdade, uma escola. Talvez o lugar hostil que você vive pode ser a sua própria casa. É triste, mas é real. Talvez o lugar hostil pode ser a sua própria casa. E ali onde Deus busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E aquela mulher continua conversando com Jesus. E ele vai dizer, ó Senhor, nós sabemos disso. O versículo 25, ela vai dizer mais ou menos assim, um dia, todos esses problemas religiosos aí serão esclarecidos. Ela trata isso aí, irmãos, como que ela queria finalizar o papo ali. Ela queria acabar um dia esses problemas religiosos aí, que se é em uma igreja, se é em uma congregação, se é em uma placa, um dia tudo isso aí será resolvido. Ele virá e esclarecerá tudo isso daí. Jesus vai dizer assim, ó, sou eu que falo contigo. Sou eu, Jesus. E ele vai usar aquela mesma expressão a qual foi usada lá no monte, quando Deus vai falar, eu sou o que sou. Ele vai falar, eu sou o que falo contigo. Sou eu, sou Deus. Sou eu que falo contigo. E agora, irmãos, aquela mulher, ela recebe algo que nós chamamos de uma graça irresistível. Irresistível. Aquela mulher que antes dialogava com Jesus, que antes fazia perguntas a Jesus, não eram perguntas retóricas, porque algumas perguntas, de fato, ela não sabia a resposta, ela queria que Jesus esclarecesse. Vai dizer que neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram que ele estivesse conversando com uma mulher, fora da cultura aquilo ali. Conversar com uma mulher, principalmente samaritana. Jesus sozinho conversando com uma mulher e samaritana. Só que eles também não interrogam Jesus, não falam nada, e aquela mulher poderia dizer, e esses aí agora vão vir me acusar também? Vão falar mal de mim também, porque eu sou samaritana? Não. O verso 28 vai dizer, quanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade, disse àqueles homens. Quando o coração do homem é adentrado ao Espírito Santo, quando de fato há uma conversão no ser humano, existe uma ação imediata que é deixar. A necessidade daquela mulher de buscar água, de beber água, de levar água, agora é esquecida. Ela deixou ali o seu cântaro, ela abandonou. E isso nos remete muitas vezes aos discípulos. Quando Jesus chega a Mateus, chama Mateus da coletoria e Mateus deixa a coletoria, abandona a coletoria, porque algo mais profundo, algo mais prazeroso encheu o seu coração, encheu a sua alma e ele então abandona aquilo ali. Simão e André estavam pescando e Jesus vai dizer assim, ó, venham, eu farei vocês pescadores de homens. E a atitude daqueles homens foi deixar imediatamente as redes. Tiago e João estavam trabalhando com seu pai, Zebedeu, e com os seus servos, e Jesus passa e chama e vai dizer, deixando eles no barco, o seu pai e os seus trabalhadores seguiram Jesus. Saulo, que antes foi perseguir a igreja, que respirava ameaças e morte, depois que Jesus ali o converte, ele é curado, ele se alimenta, vai dizer lá em Atos capítulo 9, versículo 20, e logo pregava sobre Cristo,
A atitude daquele que foi salvo pelo Evangelho de Cristo, que foi habitado nele o Espírito Santo, é a abnegação. Eu não quero saber mais qual é a minha necessidade. Algo ferve o meu coração, algo me traz mais alento, é algo urgente que eu preciso fazer, eu preciso abandonar as minhas necessidades. É o meu trabalho, eu vivo da pescaria, é o meu trabalho, eu preciso ajudar o meu pai, é o meu trabalho, eu sou coletor de impostos, é meu trabalho, eu persigo a igreja, mas quando o Espírito Santo adentra o coração e há uma conversão genuína, a abnegação, a abandonação daquelas práticas, ela é deixada porque agora eu preciso fazer uma missão urgente, que é pregar as boas novas do Senhor. Eu preciso seguir ao Senhor. Aquela mulher samaritana, ela deixa a sua casa, a intenção dela foi buscar água. Só que quando ela chega naquele poço, irmãos, ela de fato encontra água viva. De fato, ela vai encontrar ali um novo coração, ela vai encontrar novos valores para a sua vida. Ela tornou-se uma nova criatura. Tudo se fez novo, as coisas velhas passaram, ela foi restaurada e agora com alegria no coração, ela se apressa a anunciar as boas novas de Cristo. É isso que acontece, irmãos, com o coração de quem é realmente convertido pelo Senhor. Ele não consegue falar de histórias da carochinha, de política, de futebol, porque a boca só fala daquilo que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Deus, você só vai falar das grandezas e das misericórdias e das maravilhas de Deus, levando ao homem, o pecador, a consciência de que ele necessita se arrepender para herdar a vida eterna, ou ele continua praticando os seus pecados e sofrerá a condenação eterna. E vai dizer, o verso 31, nesse intervalo de tempo, então os discípulos chegam. E eles olham ainda a necessidade de Deus, de Jesus carnal. Senhor, mestre, rabi, come. O Senhor precisa comer, o Senhor precisa se alimentar. E ele vai dizer, não, eu tenho uma comida para comer e vós não conheceis ainda, vós não conheceis. Dizia então os discípulos, será que ele pediu um delivery? Será que alguém aqui trouxe alguma coisa para ele comer? Será que ele se alimentou? Está dizendo que vai pedir. Será que nós demoramos tanto assim? Será que ele transformou as pedras em pães e se alimentou? Será que ele se alimentou de gafanhotos e mel silvestres? Não. A resposta é não. E não, Jesus não foi alimentado de forma carnal. Aqui Jesus vai ensinar na prática a oração sacerdotal, onde ele fez lá no versículo 4, dizendo: eu te glorifiquei na terra. Deus, eu te glorifiquei na terra. Como? Consumando, Senhor, cumprindo, acabando, terminando, concluindo a obra que o Senhor me confiastes a fazer. Dessa forma, Deus, eu te glorifiquei na terra. E é dessa forma que você glorifica a Deus na terra. Você tem uma missão e essa missão é urgente. Porque quando você retar os seus pés, almas estão sendo feridas, almas estão sendo condenadas porque você está retardando a pregação da palavra de Deus. Você não está chegando a tempo em salvar uma alma do inferno e pregar as boas novas de Jesus. Salve a sua alma, salve a sua vida, salve a sua família, converta-se, arrependa-se. Jesus, irmãos, veio à terra com uma missão. Ele era homem, cansado, ele vai deixar muito claro isso. Ele pediu água àquela mulher, ele estava com fome, mas, entretanto, ele tinha uma missão. A missão que nós negligenciamos. Negligenciamos porque nós somos arrogantes, soberbos e avarentos, porque nós só sabemos pensar em nós. Nós não nos doamos pela causa de Cristo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E os discípulos entenderam mal. É perceptível aqui que Jesus usa uma figura de linguagem e ele tem essa mania, né? Ele tem esse hábito de pregar dessa forma. Vou destruir o templo e em 3 dias levantarei. E aí aqueles vão dizer, tem 46 anos, foram o tempo para levantar o tempo para levantar o templo, o Senhor vai destruir. Eles não entenderam a mensagem, eles não entenderam. E Jesus vai dizer também a Nicodemos, alguém precisa nascer de novo. E Nicodemos vai dizer, mas como pode nascer de novo sendo velho?
vai voltar para... Ele não entendeu a mensagem. Jesus vai falar para aquela mulher, eu tenho uma água para lhe dar, e eu te dou água viva. E ela, como você vai tirar água do poço? Ela não entendeu a mensagem. Os discípulos também não entenderam a mensagem quando Jesus disse, eu tenho uma comida para comer. Eles também não entenderam. É uma forma, uma figura de linguagem que Jesus tem. É algo metafórico, algo simbólico. Ele pregava dessa forma. Era habitual de Jesus pregar dessa forma. E apesar de ele estar sedento, cansado, e provavelmente também com fome, irmãos, ele tinha uma missão, e essa missão era necessária. Parece que ele foi ali saciado, parece que Jesus foi revigorado pela oportunidade de prestar ajuda espiritual às almas carentes, àqueles que precisavam de fato do Senhor Jesus, da cura espiritual. Moisés vai dizer isso, dizendo, de tudo que procede da boca do Senhor, isso viverá o homem. E isso que traz saciedade ao Senhor. Ninguém demonstrou tão bem essas verdades do que Jesus. Ouvir a voz do Pai, fazer a vontade do Pai, era o seu maior prazer. Diversas vezes ele vai falar isso. Aquele que me enviou, o meu Pai, o Pai que me enviou. Esse era a vontade, o desejo carnal e espiritual de Jesus, fazer a vontade do Pai. E o verso 35, irmãos, ele vai dizer, não dizei vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Isso, irmãos, era um provérbio, era um ditado popular naquela época. Eles faziam a plantação e esperavam em torno de 4 meses para a colheita. E Jesus usa essa figura de linguagem também daquela época, dizendo, vocês não falam assim há 4 meses para poder ceifar. E ele fala assim, eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ele vai dizer, eu acabei de plantar essa semente. Olha os campos, levante os olhos e vejam. Olha, esses estão ficando brancos. Se preparem para ceifar, para poder colher os frutos de salvação. E ali, irmãos, Jesus ele contempla a sua obra, a sua missão, que não é somente dele, mas é uma missão que o Pai designou, e ele também falou para nós isso. Ele deve, e nós também devemos, proclamar, semear e rogar a Deus que essa semente caia em boa terra. O Evangelho, irmãos, não é para amanhã. Não é amanhã, hoje você tem algumas coisas para fazer, a sua agenda talvez já está completa para até o final desse ano. Talvez você vai cumprir os trabalhos da sua agenda. Richard Baxter vai dizer o seguinte, não digas, ainda há tempo. A alma que morre hoje sem Cristo não esperará pela sua preguiça. Viva como um homem que está ceifando em um campo que está pegando fogo. Você precisa salvar aquilo que você plantou, aquilo que outras pessoas plantaram. Você é um trabalhador, você é um cooperador. É isso que Jesus vai dizer, que nós somos cooperadores. Paulo vai dizer isso, vocês não são de Paulo, vocês não são de Apolo, vocês são cooperadores de Deus. Vocês são cooperadores. Você precisa olhar para a seara e parece que a seara está pegando fogo e você precisa resgatar o máximo possível daquela colheita. Vocês precisam resgatar. E o trabalho não é para amanhã, o trabalho não é para depois, não há tempo. Nós não sabemos quando Cristo virá, não há tempo. Almas estão perecendo, almas estão se perdendo. E Jesus nos ensina que a missão para fazer é hoje, é agora. É necessário que se faça hoje essa missão. Você não precisa agora vestir as roupas e se agasalhar, preparar as malas e viajar para outros países pregando. E aqui, irmãos, está muito bem embelezada a nossa igreja. As irmãs ontem vieram aqui, deixaram tudo bonito. Louvado seja Deus por isso. São trabalhos de missão. Você precisa fazer missões no local que você está. Ali você é um missionário de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, na faculdade, onde você estiver, ali você precisa ser um missionário. Mas
Só vai viver isso, irmãos, de fato, se você for convertido, genuinamente. E isso, irmãos, me preocupa, porque se eu não for um homem convertido genuinamente e eu estou negligenciando esta missão, certamente, quando Jesus vir, eu serei um daqueles da lista, a qual vai dizer, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu curei. E ele vai dizer, eu não vos conheço, aparta-se de mim. Há um perigo iminente aos nossos olhos, à nossa vista, porque se nós não estamos vendo os campos brancos, os campos para a ceifa, para a colheita, muito provavelmente o que nós estamos vendo é um declínio espiritual da nossa vida, da nossa alma e a condenação eterna. Isso me preocupa. Se isso não lhe preocupa, cuidado, muito cuidado. Quem nós somos, irmãos? Afinal de contas, essa é uma pergunta que exige a nossa atenção. Quem nós somos de fato? Será que de fato somos convertidos? Será que de fato recebemos o amor de Cristo em nós? Será que não houve em nós alguma mudança a ponto de nós nos concentrarmos para falar de Cristo? Será que não houve nada em nós? Veja o exemplo dessa mulher samaritana, não se dava com os judeus. Ela enfrentou as barreiras, ela quebrou protocolos, mas ela pregou a mensagem de Cristo. Venha e vede. Será este o Cristo? Foi este o Cristo? E ela vai dizer talvez com entusiasmo, ele me disse tudo o que eu tinha feito. Aquela pessoa, irmãos, quando recebe o Espírito Santo, ela abandona as suas práticas pecaminosas. Ela não vive mais com as suas práticas do pecado. Ela confessa os seus pecados, abandona, e a única coisa que sai da sua boca, que explode do seu coração é Ele o Cristo. É Ele o Cristo. É Ele o Cristo. Para finalizarmos, irmãos, abrem João 12. João capítulo 12. Versos 23 e 24. João capítulo 12, versos 23 e 24. Está escrito: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. O centro da mensagem é Cristo, irmãos. Não há outro foco, não há outra necessidade. Foi assim que pregou João Batista, foi assim que pregou Jesus, foi assim que pregou os discípulos, os apóstolos, foi assim que pregaram os reformadores da igreja. Somente no nosso tempo houve-se uma reforma de que Jesus te ama. Jesus, ele precisa e necessita de você, que você vá na igreja e faça uma visita a ele. Olha, Jesus é um coitadinho que ele necessita que você vá e leve sua família. Pode ir como está e pode continuar como você está aí, não tem problema, porque Jesus está carente, ele está com fome e sedento. Ele não tem banquete para se alimentar, mas vai se alimentar dessas migalhas mesmo. Só nessa época, irmãos, que se mudaram a mensagem da pregação. Nenhum homem teve o medo de morrer, de abandonar sua família, de oferecer a sua família e dizer: mate-os, mas eu não vou negar a Cristo. Mate-os, mas se converta, pecador, se converta. O que levou João Batista a perder a sua vida foi porque ele condenou os pecados daquele homem. O que levou Jesus à morte foi porque Jesus rogava àqueles homens que se arrependessem. É muito mais fácil, irmãos, porque nós olhamos, nós não conseguimos ter a capacidade de um olhar espiritual. Muitas vezes olhamos para uma pessoa e nós é que condenamos aquela pessoa. Quando você se olhar no espelho, você ter a capacidade do que você seria capaz se a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai ver que não há casos perdidos para o Senhor. Os samaritanos eram casos perdidos para os judeus, mas não era para o Cristo. Muitos samaritanos ali foram salvos pela mensagem. Eles vão dizer: e aquela mulher nos trouxe uma nova mensagem, nos trouxe a mensagem, mas nós permanecemos aqui porque nós reconhecemos que Ele é o Salvador.
não há casos perdidos, irmãos. É muito mais fácil que aquelas pessoas que cometeram vários pecados, vários crimes, se arrependam do que muitos legalistas, muitos judeus que se dizem santos, que se pregam como santos e que nós estamos errados. É muito fácil aquele que pecou e reconhece seus pecados, se debruça diante do Senhor e diz: Senhor, seja propício a mim, pecador. E há alegria no céu, irmãos, quando um pecador se arrepende. Há alegria nos céus quando um pecador se arrepende. Que façamos o mesmo, irmãos. Que façamos o mesmo. Que nós preguemos a palavra do Senhor. Cristo morreu, a semente foi plantada. Deus dá o crescimento. Que plantamos hoje para que os nossos filhos colham amanhã. Que nossos filhos plantem amanhã para que os nossos netos colham depois. Mas esta mensagem ela é urgente, ela é para agora. Faça isso hoje. Hoje, perca os seus amigos, perca o seu trabalho, perca as suas amizades, perca o que for necessário, mas não perca a sua salvação. Não perca Cristo, não perca a sua alma, não perca a sua coroa. Se derrame aos pés de Jesus e faça isso hoje. A necessidade é hoje que faça isso para a glória de Deus. Amém.